Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro atuante no mercado de energia solar fotovoltaica desde 2017. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui que foi provocado por nosso amigo telespectador, se é que pode chamar esse nome, né? Assistidor do YouTube. Um companheiro aí que colocou uma contribuição muito boa, é o Enzo Next, colocou aí no vídeo cálculo de economia, da economia, né, da energia solar. Vou até colocar esse vídeo aí na tela para vocês ir lá ver a pergunta dele. Foi muito boa porque me mostrou um deslizezinho que eu tive ali naquele vídeo. No começo, logo no começo do vídeo, eu atribuo um valor de 1.500 kWh para calcular, para aplicar como se 1.500 kWh fosse o que aquela usina consumiu, aquela unidade consumidora consumiu de energia, né? Consumiria de energia naquele determinado mês. Multiplicado pela tarifa normal, como se não tivesse energia solar, cheguei no valor, né? Só que isso confundiu muito ele, porque eu falei em geração, eu não falei em consumo, eu falei geração de energia. É como se fosse gerar e consumir toda a energia que eu falei, né? Então deu essa confusão aí, e aí eu prometi para ele nessa resposta que eu faria um vídeo então para explicar realmente o consumo, como que a gente vai encontrar o consumo da unidade consumidora após a instalação de energia solar. E em conversas com muitos clientes, todos, quase a maioria, esses dias chegou aqui no escritório um rapaz que nem é cliente nosso, mas estava sem apoio, né, de quem vendeu para ele. E ele falou: olha aqui, ó, Bruno, tá o meu relatório, a minha fatura vem com a quantidade de energia que eu consumi, que eu gerei. Na verdade, ele falou que a economia que a quantidade de energia que ele gerou é diferente do que está no aplicativo do inversor, do monitoramento do inversor. Eu falei: tá certo isso, realmente. E várias pessoas têm essa dúvida, acha que lá na fatura de energia ela encontra o consumo, né, o que gerou, acha que as duas leituras ali, uma é consumo da energia que ele teve e o outro é a energia que ele gerou. Então nós vamos desmistificar aqui hoje. Lá naquelas duas leituras não é a energia consumida total pela unidade consumidora e não é a energia gerada também pelo inversor, pela sua usina solar. Esses dois mitos é que nós vamos derrubar aqui agora. Essas duas dúvidas, né? Não são mitos, são dúvidas dos clientes que instalam energia solar. É geral essa confusão aí. Então, bora para a tela. Vamos pegar aqui essa fatura de energia, né? Então aqui, e lá eu fiz uma confusão também no vídeo, Enzo, você me desculpa, que foi citar que uma das faturas era geradora, a outra era beneficiária, mas na verdade eu não linkei essas duas coisas, eu quis mostrar, na verdade, só o cálculo para saber economia, né? E aqui hoje eu vou mostrar uma fatura, e essa fatura é a respeito de um relatório do nosso sistema de monitoramento inteligente. Então, essa fatura aqui, de maio de 2025, e aí o relatório dela é esse daqui, né? Então, lá no seu monitoramento do inversor, você não vai ter esse relatório aqui, né? Então, existem empresas que se especializaram nisso, construíram um software, né, para poder dar esses valores aqui para a gente. Então, existem duas maneiras da gente ter
os dados de geral, de todos os consumos e todas as gerações de energia para a energia solar. Uma é através desse software, outra é através de instalação de medidor interno na residência. Nós vamos explicar isso aqui agora. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui para respirar. Vamos lá. Então, o negócio mais importante de se entender é esse esqueminha da casinha aqui, ó. Dá um zoom menos aqui para enquadrar ele direitinho. Esse aqui é o esquema que a gente tem que entender o que ocorre quando eu instalo energia solar. Então, essa casinha é as suas instalações elétricas, né? Entenda aí que ela é o seu consumo de energia. Esse aqui é um desenho da placazinha solar, que seria a sua geração de energia. Então, sua usina está gerando. Esse desenhozinho de um poste aqui é a rede elétrica. Então, olha só o que ocorre quando você gera energia elétrica. Quando você gera, a sua energia vai para segue dois sentidos. Uma para a rede elétrica, outro para a sua casa. Então, se a sua casa está com consumo muito alto, essa energia começa a ir toda para sua casa. Em determinados momentos, você não tem muito equipamento ligado, esse excedente vai para a rede elétrica. Então, fica funcionando dessa forma. Ah, Bruno, mas e essa outra setinha aqui? É o consumo que você tem da rede elétrica. Então, quando você não tem energia solar, você não tem essa seta aqui e não tem essa seta. Você só consome energia da rede elétrica. Quando você instala, você ainda continua consumindo alguma coisa. Quando a sua usina não te produz o que você precisa, por exemplo, no horário à noite, num dia muito chuvoso, então o dia todo você fica aqui. Tem hora que você puxa mais energia aqui das suas placas, tem hora que você puxa mais energia da rede. Então, essas duas setas aqui que está indo para sua casa, somadas, é o seu consumo de energia elétrica após a instalação de energia solar. Beleza? Então agora vamos ver onde eu encontro esses dados que está registrado aqui nesse relatório. Ó. 2.402 consumo registrado da rede, a energia injetada na rede, quer dizer, o que sobrou das suas placas, é esse valor aqui, 2.543, e o que você consumiu instantaneamente, essa usina consumiu instantaneamente, foi 3.174 kWh. Beleza? Olha só. Agora aqui nós precisamos entender onde estão esses valores aqui, né? Então, vamos começar pelo consumo registrado da rede. Vou voltar lá na fatura, para vocês verem. Grave esse número aqui, 2.402. Vou vir aqui nesse relatório aqui embaixo, ó. Vou dar um zoom aqui. Vocês vão ver que, ó, o medidor vai medir energia ativa. Essa energia ativa é esse consumo registrado, está marcado aqui. Então, energia ativa, fez aqui, pegou a leitura anterior com a leitura atual e registrou aqui, ó, 2.402. Esse é o consumo que teve da rede. Bora voltar lá agora ver esse daqui, ó, energia injetada na rede, 2.543. Grava esse número aí. Tá aqui, ó, 2.543. Então foi feito lá. Quem fez a leitura, o pessoal da Equatorial, nesse caso aqui, ele pegou lá do medidor, tinha um código lá no medidor. O código 103 é o que você injetou de energia na rede. E o código 03 é o que você consumiu. Ele vai lá e faz a leitura do que está dando em cada código desse. Beleza. Então, o que está escrito aqui? Ó, energia geração. Aqui que faz a confusão o consumidor, né? Quem instala energia solar. Porque ele fala, aqui é minha geração. Lá no meu inversor é minha geração. Então, tem que bater esses dois dados. Não tem que bater os dois dados.
Então, aqui a gente tem que chamar isso daqui de energia injetada na rede, né? Então, não é energia geração, é só um pedaço, ó. Só esse pedaço aqui, que é o que está lá registrado na rede. Esse outro pedaço aqui, ó, que você consumiu instantaneamente, não está lá. Beleza? Então, onde é que ele está, Bruno? Se você me mostrou aqui que lá na minha fatura tá essa perna e essa perna aqui, como que eu vou descobrir onde que ela tá? Qual é esse valor? Aí que tá. Quando você instala o medidor bidirecional, que é o medidor para registrar energia solar, ele não registra esse valor aqui, só registra esses dois. Se você é opcional, né? Se você quiser instalar um medidor desse para saber o seu consumo instantâneo, é possível fazer isso daqui. Beleza. Nesse caso, essa usina aqui tem esse medidor, Bruno? Não tem. Essa usina não tem. Aliás, essa usina tem, mas não é extraído desse medidor esse consumo instantâneo. Ela serve esse consumo, esse medidor está lá só para a gente poder conferir essas contas aqui, mas não é necessário. Então, o que precisa para saber? Esse software aqui, ele vai buscar dois dados. Ele vai buscar os dados das faturas, e que ele extraiu aqui, ó. Ele puxou a fatura lá da Equatorial, registrou, puxou lá esses dois dados e jogou aqui. E ele foi lá no inversor, nas datas das leituras da concessionária, e puxou esses dados de geração de energia, certo? Então ele puxou esse dado aqui, ó, 5.717. Ele foi lá do período aqui que foi feita a leitura. Vamos voltar aqui, vamos ver qual foi o período. Ver se eu acho aqui, tá lá em cima. Nesse período aqui, ó. Ele foi lá, ó, de 8/4 a 7/5. Qual foi? Deixa eu dar um zoom menos aqui para você enxergar. Acho que já deu para enxergar, né? De 8/4 a 7/5. Tá muito bom para enxergar não, mas vocês vão ver aí. Acreditem, 8/4 a 7/5 foram os intervalos, né, que ele buscou esse dado de geração aqui. Então, olha só o que ele tem. Ele tem o consumo registrado da rede, que ele puxou da Equatorial. Ele tem energia injetada na rede, que ele puxou também lá da fatura. E ele tem a geração que ele puxou do inversor. Como é que ele descobriu esse valor aqui? Fazendo a continha, né? Fazendo a continha. Então, ele pegou o que ele achou de geração, menos o que ele achou de injetado na rede, é o valor consumido instantaneamente. E aí, o valor que ele achou consumido instantaneamente, somado com o consumo registrado na rede, é a quantidade de energia consumida realmente por essa unidade consumidora. Então, olha só, 5.576 foi a quantidade consumida de energia. Voltando lá, o que eu tinha falado, e o Enzo, ainda bem que me corrigiu lá no vídeo, cálculo de economia. Eu quis dizer que ele consumiu tudo que ele gerou naquele vídeo lá, que não é verdade. A gente não tem nada a ver. Aliás, muito, mas muito raramente isso vai acontecer, porque eu teria que acertar na mosca, né? A gente não acerta na mosca, não tem como controlar o sol, que tanto de energia que ele gera, então não tem como eu controlar os parâmetros dos equipamentos, que depende de temperatura, depende de insolação, depende de um monte de coisa que não tem esse controle para acertar na mosca. Então,
o que vale mesmo para fazer esse cálculo de economia que eu fiz nesse vídeo, lá do que o Enzo Next aí colocou as dúvidas, é o consumo da unidade geradora. O consumo da unidade, né? Se for a geradora ou se for beneficiária, mas o que vale é o consumo dela. Beleza. Acho que isso está entendido. Agora, e o cálculo da economia, então? Como que é feito? Tá logo aqui. Deixa eu dar um zoom, tentar chegar isso aqui para cá. Bom, mais ou menos aqui. Vocês vão enxergar um pouco aí. Então, a geração está aqui, foi 5.717, mas o consumo total que foi esse. E esse consumo multiplicado pelo valor da tarifa cheia, tarifa normal, né? Tarifa para quem não tem energia solar, é a economia que essa usina teve. Então, aqui em Goiás é 90 e tantos centavos, quase R$1, né? Então a gente obteve aqui, ó, 5.000, acho que esse aqui vai ser difícil pegar. 5.230, não consigo chegar mais perto aqui. 5.230,29, R$5.230,29 foi a economia dessa unidade, que é a unidade geradora. E ela não tem beneficiárias, ela só gera energia para ela mesma. Bom, agora para você entender melhor essa questão da economia, vai lá no vídeo que eu já coloquei aí, vou deixar também na descrição para você ir lá e ver esse cálculo. Então, Bruna, eu não tenho esse relatório, esse software, né? Como é que eu faço para calcular o que eu tive de economia? Aí você vai ter que ver nesse vídeo lá, certo? Nessa fatura aqui ainda tem muitas outras coisas que a gente pode acessar. Então aqui sai o valor faturado, sai a economia total que essa usina teve. Eu queria mostrar isso aqui, ó, retorno financeiro. Acho que não vai dar para vocês enxergar bem aí. Mas ó, o retorno financeiro desse mês aqui foi de 5,01. E o retorno financeiro total dessa usina já foi de 34,51. Então, essa usina aqui é um exemplo nosso de sucesso. Por quê? Ela foi adquirida numa época com os preços muito baixos. Realmente teve uma baixa do dólar, tava sobrando equipamentos no mercado e realmente foi em final de 2023. Na verdade, a aquisição dela foi antes, a instalação foi no final, acho que foi final de 2024, tá até aqui. Mas foi no início do ano que ela foi adquirida. E aí depois instalada foi já no final do ano, que estava em obra esse lugar aqui e tal. Então, olha só, isso aqui já é assunto para próximo vídeo. A gente pode explorar aqui, ó, o desempenho dessa usina ao longo dos meses. O que é o desempenho? É o que está projetado para ela gerar e o que realmente ela gerou de energia. Então você pode ver, ela tem desempenho acima do prognóstico dela em vários meses. Ó, só esse mês aqui que ela teve uma baixazinha de 90%, o resto tudo ela teve acima de 100%. E temos aqui, ó, temos os dados dela aqui, ó, os meses anteriores. Então ela está praticamente desde dezembro. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5 meses apenas em operação, e olha o retorno financeiro que ela já deu. 1/3 dela já se pagou em 5 meses. É um caso aqui muito emblemático nosso aqui. A gente se orgulha muito dessa usina, de ter na verdade o local, né, o telhado favorável,
é uma série de fatores que favorece esse desempenho aqui elevado, né? Um pouco acima da média. Então, a gente pode depois em outros vídeos explorar aqui essa questão de CO2, olha, já deixou de jogar na atmosfera 5 toneladas, então reduziu, ajudou na redução de emissão de gases, causadores aí do efeito estufa. Prognóstico geral anual dela é de quase 67 mil. Total de árvores que já foram salvas, 31 árvores. Porque se a gente tivesse utilizado energias poluentes, né, teria gasto esses 5,3 toneladas de CO2 e teria derrubado aí cerca de 31 árvores. Então, eu acho que é isso. Espero ter ajudado aí, principalmente meu amigo Enzo Next, com a dúvida lá que você colocou no nosso vídeo, ajudou a gente a pensar melhor aqui, esclarecer melhor esse assunto. Eu acho que tira essa dúvida que você teve lá naquele vídeo anterior. Um abraço e até a próxima.